A Justiça da Venezuela acatou um pedido do Ministério Público para emitir um mandado de prisão contra o opositor do presidente Nicolás Maduro. Edmundo Gonzalez, que concorreu à eleição presidencial, é acusado de ignorar 3 intimações da Justiça venezuelana para prestar depoimentos sobre investigação de fraude eleitoral. O principal opositor de Nicolás Maduro é investigado pela divulgação extraoficial de atas da eleição presidencial. E quem chega para fazer uma análise é o Paulo Velasco, que é professor de Política Internacional da UERJ. Professor, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Boa tarde. Essa é uma medida que já era esperada, ou seja, esse mandado de prisão ia sair a qualquer momento, né? Boa tarde, Kelly. É um prazer sempre conversar com vocês aí no Conexão. Sim, né, na verdade não surpreende em nada, né? Já víamos aí o Ministério Público convocando, né, o Edmundo Gonzalez para prestar depoimentos, né? Ele acabou faltando, né, justamente essas convocações, não compareceu, então já se esperava que fosse emitido um mandado de prisão, né, para forçá-lo justamente a atender ao pedido de esclarecimentos por parte da promotoria ali na Venezuela, né? O Edmundo Gonzalez é acusado de forjar atas eleitorais, né, falsificadas, né, para de alguma maneira tentar indicar uma tendência de vitória opositora, né? Então ele é acusado, dentre várias acusações, de falsificar documentos públicos, né? Mas o estranho do pedido do Ministério Público, né, é que não se esclarece qual é a condição em que ele é convocado para depor, né? Se como testemunha, se como acusado, né? Então é uma convocação no mínimo estranha, que reflete muito do que o regime Maduro, que ele é um regime absolutamente autoritário, né, que tem se valido dessas práticas ao longo dos últimos anos, né? Perseguição a opositores, né, e prisão, né, de muitos dos principais nomes da oposição, né? Então, Edmundo Gonzalez, se efetivamente vier a ser preso, vai ser mais um de uma longa lista, né, ao longo, especialmente da última década, de opositores de peso presos pelo regime de Nicolás Maduro. Agora, se isso acontecer, vamos ver qual vai ser a repercussão internacional, né? Apesar que a gente vê tanta repercussão, mas nada muda, né? Isso é fato. Agora, professor, terminou o prazo de 30 dias previsto na lei da Venezuela para a divulgação dos dados eleitorais, né? O pleito aconteceu lá em 29 de julho, a gente acompanhou aqui no Conexão, mas até agora as informações não foram publicadas no Diário Oficial. No dia do vencimento do prazo, o país amanheceu simplesmente sem eletricidade em quase todos os estados. Nas redes sociais, Nicolás Maduro acusou os adversários políticos de causar o apagão. Vale lembrar que a oposição do governo contesta a vitória de Maduro nas eleições, dizendo que o Edmundo Gonzalez foi o grande vencedor. Justamente por isso, o grupo liderado por Maria Corina Machado pede a divulgação das atas. Mas até agora nada, né, professor? É isso, né? Na verdade, esse é o grande ponto de interrogação, né? A recusa do Conselho Nacional Eleitoral, né, que é a autoridade máxima das eleições na Venezuela, né, em apresentar esse documento, né? E vale lembrar que a legislação venezuelana exige essa apresentação pública, né, justamente para atestar, né, e chancelar a vitória de determinado candidato, né? Então, a recusa em apresentar as atas, né, e agora já venceu o prazo formal para essa divulgação em Diário Oficial, né, acaba justamente alimentando, né, as suspeitas de fraude eleitoral, né, e não é só o grupo opositor da Maria Corina, né, do Edmundo Gonzalez, que exige a apresentação das atas, né, mas vários atores internacionais de peso, né? Você comentava acerca de uma pressão internacional, né? Essa pressão internacional ela é muito importante desde as eleições, né? O Brasil faz parte desse grupo de estados, né, que exige, né, a apresentação das atas para poder reconhecer a vitória eventual, né, do Maduro, né, e poder se posicionar de maneira um pouco mais direta, né? Muitos países já rechaçaram a vitória do Maduro, né? O caso da Argentina, do Peru, do Chile, né, dos Estados Unidos. O Brasil um pouco mais prudente, né, diz que não pode se posicionar, mas exige a apresentação das atas para poder efetivamente, né, assumir uma postura um pouco mais definitiva, né? Grandes autoridades, né, de países europeus também vão nessa linha do Brasil, né? As lideranças da França, da Alemanha, né, por exemplo, já pediram, da Itália, né, atores de muito peso ali na União Europeia, também pedem as atas eleitorais, né, para poder se ter uma ideia, né, do que aconteceu nas eleições de 28 de julho. Né? Então, mais uma vez, né, vemos um pleito eleitoral na Venezuela marcado por suspeitas muito robustas de fraude, né, como aconteceu em 2018, né, mas agora uma situação talvez ainda mais estranha, né, porque vemos o governo atentando contra a própria legislação eleitoral venezuelana. Né? Então, é no mínimo estranhíssimo, né, vermos um tribunal eleitoral, um conselho eleitoral confirmando uma vitória em desrespeito completo, né, ao que a legislação exige, né, que é a confirmação da vitória a partir da apresentação pública dessas atas. Pois é, e o professor que é especialista na Venezuela sabe muito bem que um dos países, né,
que apoiam o Maduro é a Rússia. Vamos falar, inclusive, agora sobre a Rússia, porque um ataque russo deixou mais de 40 pessoas mortas na Ucrânia. E, segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mísseis russos atingiram uma escola, um hospital, o Instituto Militar do país. Mais de 180 pessoas ficaram feridas, muitas em estado grave. Equipes trabalham em busca de vítimas que ficaram presas sob os escombros. E esse bombardeio aconteceu na cidade ucraniana de Poltava, que fica a 350 quilômetros da capital Kiev, professor. Isso demonstra, na verdade, que já passados aí 2 anos e meio do conflito, né, completados no último 24 de agosto, nós temos, de fato, né, um cenário ainda, né, de profunda violência e incerteza, né? Então, se de um lado, né, vimos aí há algumas semanas a incursão de tropas ucranianas para dentro do território russo, né, algo que não se via, né, desde a Segunda Guerra Mundial, né, penetrando ali pela região de Kursk, né, temos visto também, né, ao mesmo tempo, um avanço importante de tropas russas, né, só no mês de agosto, né, os russos conseguiram controlar cerca de 470 quilômetros quadrados, né, a mais no território ucraniano, ali na parte leste, na parte oriental da Ucrânia. Então, é uma Rússia que sofre a incursão ucraniana, mas que tem avançado também com as suas tropas em solo e não deixa, né, de lançar ataques, né, como esse que acabamos de ver. É dramático, porque provoca naturalmente, né, danos materiais, né, e também acaba cobrando a vida de pessoas, né, na face, digamos assim, mais dramática, mais dantesca de qualquer conflito. Né. É isso que temos visto, né, largamente ao longo desses 30 meses de guerra. Né. Então, é um cenário absolutamente definido, né, mas a violência continua, né, sendo a grande marca, né, a face mais terrível desse conflito que ele. Pois é, inclusive o presidente russo, Vladimir Putin, chegou à Mongólia ontem à noite para a primeira visita oficial a um país membro do Tribunal Penal Internacional, desde que o órgão emitiu um mandado de prisão contra ele lá em março do ano passado. O tribunal acusou Putin e a comissária de Direitos das Crianças de serem pessoalmente responsáveis pela deportação ilegal e transferência de crianças ucranianas para a Rússia. Antes da viagem de Putin, o TPI declarou que a Mongólia era obrigada a prender Putin, mas o país depende fortemente da Rússia para obter combustível e a prisão é considerada extremamente improvável. A Rússia, inclusive, desconsiderou essa possibilidade, professor. É isso, né? Na verdade, não é a primeira vez que acontece algo parecido, né? A gente pode lembrar, por exemplo, né, no passado, não tão distante assim, há alguns anos, né, o então presidente do Sudão, né, o Omar al-Bashir, também tinha contra ele, né, um pedido de prisão, né, e ele circulava livremente por países, né, que são parte do TPI, né? Ele chegou aí à África do Sul, por exemplo, que é parte do Tribunal Penal Internacional, né, é um dos signatários do Estatuto de Roma, né, que criou o TPI, né, e ele circulou livremente, né, por países africanos, né, como a África do Sul, e não teve, né, a prisão contra si executada, embora houvesse essa ordem expedida pelo Tribunal Penal. Com o Putin também, né, vemos uma situação semelhante, né? Ele tem evitado, né, ir a países que são parte do TPI, né? A primeira vez que o faz é agora, indo à Mongólia. No ano passado, podemos lembrar, né, ele acabou faltando à cúpula do BRICS, que foi na África do Sul, né, embora o governo sul-africano tivesse garantido a ele que ele não seria preso se fosse o país, mas ele não quis arriscar, né, até porque pode acontecer eventualmente, né, alguma falha técnica no seu voo e ele pode não ir diretamente para a África do Sul, ter que fazer uma escala de emergência em algum outro país e vai que esse outro país não é tão bondoso assim e acaba executando a ordem de prisão contra ele. Né? E existe a dúvida grande, né, de se o Putin terá coragem de vir ao Brasil, né, para a cúpula do G20, que vai acontecer em novembro aqui no Rio de Janeiro. O governo brasileiro do Lula também já garantiu que ele não será preso, né? O Brasil também é parte do TPI, também é signatário do Estatuto de Roma que criou o TPI, né? Mas o governo brasileiro já sinalizou, né, que não executará a ordem de prisão, né? Então que ele poderia vir tranquilamente, sem medo, né? Mas, né, ainda há uma grande incerteza se ele terá também essa coragem de vir ao Brasil, justamente por essa questão de, eventualmente, pela distância, ter que fazer alguma escala emergencial em um país hostil, né, e poder ser preso. Né? A Mongólia ali, né, é geograficamente muito mais próxima, esse risco seria muito menor. Né? Mas chama a atenção, né, do peso do Putin, né, da visibilidade da Rússia, né, e de como a Mongólia, por depender muito da Rússia, claro, né, não se dispõe a executar essa ordem de prisão, justamente por temer, né, que isso pudesse abalar, em definitiva, as relações com esse gigante eurasiático de quem o país tanto depende. Aí o lado econômico fala mais alto e quem acompanha a Conexão pode estar se perguntando agora, então, para que serve o Tribunal Penal Internacional na prática, né, professor? Muito obrigada pela análise, uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, Kelly, um prazer sempre conversar, até a próxima.